Amém. Graças a Deus, quero agradecer esta rica oportunidade e sem muita formalidade, porque já me sinto há muito tempo que faço parte desta comunidade tão maravilhosa de homens batistas e as histórias que eu tive também ainda tenho com este departamento tão forte, tão importante, são salutares e eu carrego na minha vida essa história tão linda e este amor que tenho para com os irmãos. Então, mais uma vez peço licença para entrar nas salas e nas casas dos irmãos e agradecido desde já pela oportunidade e por estarmos juntos aqui. Muito bem, eu quero falar com os irmãos sobre este tema tão importante, caracteres da fé, essa característica tão importante e marcante para a vida do homem, porque o homem ele é definido pelas sagradas escrituras como uma pessoa de fé. E fé é um elemento qualificador de relacionamento. A fé é um elemento qualificador de intimidade com Deus. Mas além disso, a fé é um elemento de propósito, de função e propósito, a razão do homem existir como um servo, como alguém que anda com Deus. Vivemos em tempos em que a masculinidade tem sido questionada. Hoje nós vimos o mundo da ideologia, vivemos essas questões políticas e isto serviu para trazermos muitos questionamentos, né? Porque hoje o homem está sendo, por causa de uma ideologia desconstrutiva, o homem está começando a ter uma nova identidade e uma identidade totalmente diferente daquilo que a Bíblia propõe para nós. Podemos resumir mais ou menos o que tem ocorrido nesses tempos e observando, eu acabei traçando aqui alguns tipos de padrões de masculinidade que têm se manifestado nesses últimos dias. Primeiro é esta masculinidade tóxica, totalmente líquida, em que o ser humano não sabe quem ele é, onde o homem não sabe se definir, ele perdeu a sua definição, onde pode ser o que ele quer ser, mesmo contrariando a sua verdadeira natureza. A outra é a masculinidade, que é aquela que não tem mais funcionalidade. É uma masculinidade que perdeu o seu propósito, perdeu as suas origens, as suas raízes, perdeu o foco, então ela ficou praticamente em desuso, disfuncional. E a terceira masculinidade é aquela masculinidade que tenta carregar os extremos do machismo, onde nós vimos aí e acontecer nos jornais, nas notícias, em que é um homem que mata, é um homem violento, é um homem que exerce poder, pela força, é um homem que procura realizar através de uma violência até intelectual um sucesso para se prevalecer em ser, em ter, em possuir, em conquistar. Mas existe um quarto tipo de homem, e é esse que nós queremos falar, que é o homem de Deus, é um homem segundo o coração de Deus, e que ele não fica diluído em meias discussões contraditórias, porque ele é definido pelo próprio Deus e ele encontra o sentido. Quando nós olhamos para a Bíblia, as Sagradas Escrituras, vemos uma realidade como esta. Deus chamando homens específicos em diversos momentos das Escrituras para que eles sejam fortes, para que eles se definam como corajosos. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Um homem que reacende esta chama nos dias de hoje, mesmo num texto tão conhecido quanto este de Josué 1:9, que diz e que nos orienta, dizendo: ser forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, está com você, nunca te deixará e nunca te abandonará. Nós sabemos que o primeiro chamado que Deus nos traz desde a origem é para a liderança, para cuidar, arar a terra, povoar e multiplicar. E, além disto, ele acaba se percebendo, depois da sua queda,
estas realidades do medo, da insegurança. E todos nós enfrentamos isto. Mas quando nós olhamos para Josué, descobrimos que até aquele momento, daquele contexto, Josué ainda não tinha se formado totalmente como um guerreiro, ele não tinha se formado totalmente, estava um homem em construção. E diante daquela situação em que ele teve que assumir a responsabilidade de guiar o povo, mesmo diante de um sentimento de luto que reacendia, cortava os seus corações, e ainda mais diante da grandeza do que representava Moisés, eu acredito que qualquer homem poderia sentir o que Josué sentiu, mesmo tendo a capacidade de liderar, mesmo sabendo quem era o seu povo, mesmo sabendo quem o havia discipulado, ainda assim as responsabilidades parecia e de fato era muito maior do que ele podia suportar. Diante dele estavam os olhos dos inimigos, diante do seu trajeto, do seu propósito, estava cidades com muralhas fortes, diante da sua realidade estava um povo com grandes expectativas, achando se ele teria ou não a capacidade de ser tão perspicaz, tão capaz quanto Moisés foi. Então, a gente pode aprender com esse tema, como quando Deus olhou para Josué, trabalhando o seu coração, trabalhando a sua mente, o formatando para completar a obra, nós podemos ver pelo menos 3 características que marcam este homem com esses caracteres de fé, de força e de propósito. O primeiro é que homens de coragem, eles buscam uma força interior. Esta é a palavra que Deus determina. Deus olha para Josué e diz, olha, seja forte. Josué ouve de Deus uma ordem. Seja forte, seja firme, se comporte varonilmente, não abaixe a cabeça diante do medo. Mas a pergunta talvez seja a mesma pergunta que Josué poderia estar fazendo com aquele sentimento, com aquele desafio. Mas de onde virá esta força? E esta é a pergunta que muitas vezes ela já pode para nós ter uma resposta, mas na sua funcionalidade, muitas vezes na prática, não é bem assim. Muitas vezes nós achamos que a nossa força vem da nossa experiência, porque vivemos muitas coisas, aconteceram muitas coisas, caímos, levantamos, nós encontramos muitas portas batidas na cara, conhecemos amigos, temos as nossas experiências. E eu tenho certeza que Josué também tinha as suas experiências, mas ele sabia de uma coisa, que a sua força não vinha da sua experiência militar, das amizades que ele tinha, do grau de respeito e da perspectiva que as pessoas tinham dele como um futuro líder. Na verdade, a força de qualquer servo de Deus, ele vem de um coração que está moldado numa intimidade com um Deus que o conduz, com um Deus que chama. Então a verdadeira força do homem não está nos seus músculos, mas a verdadeira força de um homem está quando ele se ajoelha diante de Deus e está determinado em ouvir a sua palavra, principalmente obedecer a sua ordem, mesmo quando ele se acha que não está em condição de executá-la. Eu gosto daquela frase de Charles Spurgeon, que era um homem que, como nós, grande pregador, mas que sofria também de depressão, de alguns medos humanos, e ele, na sua experiência, ele descreve um lindo testemunho dizendo que Deus, ele não busca homens capacitados para realizar a sua obra. Ele capacita os que colocam em suas mãos com coragem. Então, um caractere tão importante para a vida de qualquer homem é uma coragem, é uma força. Mas essa força, ela é forjada nos desertos da vida. Essa força interior, ela é forjada nas noites em claros de oração. Esta força interior, ela nasce nas lágrimas que ninguém vê, na presença do Senhor. Essa
essa força ela é forjada na luta contra as tentações, porque nós homens enfrentamos diversas tentações. Ela vem também na fidelidade no anonimato, quando somos o que somos quando ninguém está nos vendo. Então, eu pergunto, olhando para esta realidade, de onde você tem nutrido a sua força? De onde nós, como pastores, membros, homens que fazem parte de um departamento que ajuda a alavancar o trabalho da igreja local, mas antes disso temos famílias para sustentar, para cuidar, famílias para nos portar com exemplo, famílias para nós nos portarmos como sacerdotes do lar, temos o trabalho cotidiano, temos problemas com saúde. De onde tem vindo a sua força? Eu espero que a sua força não esteja vindo do dinheiro. Espero que a sua força não esteja vindo de uma reputação. Eu espero que a sua força não tenha vindo de um like qualquer, de fama, de glória, de uma busca incessante por notoriedade, por afirmação. Espero que a sua força esteja na rocha que é Cristo, que é dali que vem a nossa sustentabilidade, onde vem a tempestade e não derruba, onde o medo, quando bate na porta, quem o recebe para atendê-lo é o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá. Então eu convido a você, meu amigo, meu irmão, a sempre a reavaliar isto. Como qualquer ser humano, nós temos pontos cegos, como qualquer homem, líder da família, que temos tantos desafios, que nos linka a tantas realidades, que nós possamos entender que qualquer hora, a qualquer momento, precisamos buscar uma força que não se abala, uma força que não se desmorona, uma força que não se dobra diante dos ventos da vida. Então, homens de coragem, homens de fé, homens que têm estas características, ela busca esta força que vem do interior, ele busca essa força que vem do Espírito Santo, que tem sido concedido para nos reger como os discípulos de Jesus. A segunda lição que nós podemos destacar desse texto é que homens de coragem, eles buscam uma coragem mesmo em meio ao medo. Se nós olharmos para o outro mandamento, uma outra orientação que Deus dá a Josué, foi muito claro ao dizer: não temas. Então, assim como Josué, Deus fala para nós: seja forte. Mas só ser forte não é suficiente, porque existem muitas pessoas fortes que têm medo. Existe, não sei se você conhece antigamente tinha os desenhos que passavam na televisão, e uma das coisas mais hilárias que me chamava a atenção quando eu era criancinha é quando o elefante feroz entrava na cidade, as pessoas gritavam: fujam, o leão escapou, aliás, o elefante escapou, e todo mundo com medo do elefante, quando de repente o elefante se depara com aquela força descomunal, com aquelas trompas, aquela força gigantérrima, aquele paquiderme gigantesco, ele se depara com um ratinho. Um ratinho não estava nem sequer ali ligado com todo aquele pânico da sociedade, com os problemas que estavam acontecendo, e aquele ratinho simplesmente olha para a cara do elefante, o elefante olha para o rato e o elefante corre de medo, se assusta. Foi muito hilário, e é muito hilário. Então sua força não é o suficiente, mas é importante com que homens de coragem, homens com caracteres de fé, eles precisam trabalhar também as questões que tocam seu medo. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha medo. Nós não temos medo da morte, mas nós temos medo de morrer. Nós temos medo de ficar com doenças que podem nos tornar convalescentes na cama. Temos medo de perder os nossos netos prematuramente. Nós temos medo da vida. Nós não temos medo da eternidade, mas nós temos medo da vida. Viver é com uma constante luta. E para isto, nós, diante dos nossos medos, nós precisamos sempre dar lugar para que nós possamos ouvir a voz de Deus dizendo: não temas. Eu gosto daquela frase que não sei quem foi que disse, não sei como descobriram, mas eu acho muito bonita e interessante, porque alguém disse que na Bíblia existe 365 não temas,
simplesmente para simbolizar que um representa cada um deles para o nosso dia. Todo dia um não temas. E precisamos lembrar disto. Não temas pelos seus filhos, porque estão debaixo da cobertura da graça de Deus. Não tema pela sua saúde, porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. O propósito dele vai além do que nós podemos imaginar. Não temas o amanhã, porque como Paulo mesmo disse, que eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem anjos, nem principados, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu posso dizer o seguinte, o medo é real, mas Jesus também é real, e Ele é a nossa rocha. Nós temos um Deus que nos garante. Josué, ele sabia que queria enfrentar gigantes. Josué sabia que iria enfrentar cidades fortificadas. Josué sabia que ele ia enfrentar traições internas e responsabilidades enormes, mas o medo não poderia paralisá-lo. E uma das coisas que a gente aprende é que coragem não significa ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós temos essa coragem que vem de Deus. E o medo não nos paralisa, porque maior é aquele que está conosco em Cristo Jesus. Eu fico imaginando Josué de pé diante daquelas muralhas de Jericó, e um homem, um povo, mas algo mais significativo, a promessa. Nós somos assim, nós somos um homem, uma família e uma promessa. Nós somos um homem, um sonho e uma promessa. Nós somos um homem fraco, falido, mas a presença de Deus não falta e também a sua promessa. Dietrich Bonhoeffer, certa vez, ao escrever um de seus livros, Dietrich ele teve a coragem de dizer o seguinte: a coragem cristã é alimentada pela certeza da fidelidade de Deus. E era isto que Josué estava aprendendo. Assim como ele foi com Moisés, Deus seria com Josué. E esta é a lição. Sabe por quê? Qual é a lição mais importante? A lição mais importante é que quando você abre a Bíblia e começa a ver os atos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus agindo com seus padrões. Os eventos vão mudando. Os homens de Deus enfrentam maremotos, governos vão mudando, condições políticas vão mudando, tudo vai mudando. Mas Deus age no seu padrão eficiente. Deus age no padrão. E se Ele é fiel no passado, Ele é fiel agora no presente e Ele será fiel no futuro. Enquanto houver humanidade, pode ser daqui a um ano 4.000, pode ser um ano 2.000, 3.000, 4.000, 50.000 anos depois. Mesmo que Jesus demore todo esse tempo, que eu acredito que não demore. Mas ainda assim, nós poderemos desfrutar da fidelidade de Deus. Porque a sua fidelidade dura para todo sempre. Então o medo, com toda certeza, irmãos, o medo ele tem o poder de paralisar, o medo tem o poder de nos calar, o medo tem o poder de nos fazer nos esconder, mas a fé tem o poder mais ainda de nos impulsionar, tem o poder de nos fazer declarar e tem o poder de nos colocar sempre avante, avançar, marchar, nunca parar de olhar para trás. Então talvez, meus queridos, tenhamos algum medo por aí, nos assombrando. Seja o medo de perder o emprego, medo de falhar como pai, medo da saúde não ser recuperada 100%, medo de não conseguir vencer um vício, uma dificuldade na família. Às vezes nós temos esses medos que ficam nos rondando ao derredor, mas Deus está dizendo, não temas. Não é para o medo que nós devemos olhar, é para Deus, a graça de Deus e o que Ele pode fazer. Então, meus queridos, não deixe o medo que defina, o medo nos definir, na verdade. Não nos deixe o medo nos definir, mas deixe que a fé nos levante e faça continuar olhando para o alvo. Não importa a idade, eu quero dizer para você que Deus, quando Ele tem sonhos para realizar em nossas vidas, não é o tempo, não é a idade que vai determinar isto. Deus, Ele realiza a sua obra na vida de todos aqueles que esperam e creem. Na vida de todos aqueles que esperam e creem. E por último, homens de coragem, eles buscam uma confiança
na presença de Deus. Este é um caractere tão importante, definidor. A confiança na presença de Deus. Deus olha mais uma vez para Josué e disse: Josué, seja forte. Josué, não vai temer, porque eu vou te dar coragem, você vai vencer, mesmo com medo. Mas eu vou dizer para você, eu sou contigo. Ah, meus irmãos, que maravilha! Quando nós ouvimos isso da parte de Deus, eu sou contigo, eu estou com você, eu irei com você. Que palavra poderosa, não podia ser uma palavra melhor. Deus como um grande psiquiatra, o maior de todos os psiquiatras, Deus o maior de todos os psicanalistas, Deus o maior de todos os psicólogos, o Deus que entende de ser humano, ele diz: eu vou com você. Que palavra linda, a base de tudo, meus queridos, que nos alça e nos coloca os nossos pés no chão da promessa, é a certeza de que a base da nossa vida cristã está em que Deus nos diz: não te deixarei, não te desampararei. Às vezes a família pode abandonar, às vezes as pessoas podem abandonar. Eu conheci uma história de um homem que ele diz: pastor, numa só semana, em uma só semana, eu perdi a minha casa, perdi a minha esposa e perdi o meu emprego. E aí eu perguntei para ele: e como é que você consegue estar de pé ainda, com esse sorriso? Ele diz: é a presença de Deus que me sustenta. Então, meus queridos, a presença de Deus, ela não vai eliminar as batalhas, mas vai nos garantir a vitória. John Piper, ele disse certa vez: a presença de Deus é a maior fonte de coragem que um cristão pode ter. Então, eu fico imaginando esta realidade para as nossas vidas, porque eu já passei por situações pessoais em que me faltava força, coragem, visão, tudo estava nebuloso. Eu passei momentos em que o meu filho ficou na UTI 1 ano e meio, trocando de hospitais para hospitais. E o momento mais decisivo foi quando as aveias do seu corpo já não segurava mais as agulhas para a medicação, e a única que sobrou foi a carótida. E o médico disse: é a única que, se perder, você também perderá o seu filho. E eu não consigo nem sequer imaginar aquela situação que eu estava enfrentando, no sentido de que o que seria na minha vida como um pai novo, de primeira viagem, passar por esta situação e perder o meu filho. Mas algo sempre estava fortalecendo o meu coração. Foi incrível que passava uma enfermeira, deixava um folheto, e a folheto dizia que eu estou contigo. Passava uma outra pessoa, por incrível que pareça, foi uma coisa tão doida, tão inexplicável. Eu via, passava na rua, indo para o trabalho, parecia que o meu ouvido havia despertado um radar, e o radar era: eu não vou te abandonar, Deus é fiel, a bondade dele dura para sempre, continua crendo, Deus é bom em todo tempo. E aquelas coisas, com aquela angústia que eu estava enfrentando e não vendo resultado, aquilo me parecia até uma perturbação. Mas eu não sabia que Deus estava agindo na minha vida. Eu não sabia que Deus estava trabalhando. E foi naquele momento, depois daquela, Deus me cercando com esse carinho, me cercando com a sua igreja, me cercando com amigos, foi no momento em que, mais difícil, que eu tive a coragem de crer com toda a possibilidade de Deus, que Deus podia fazer, a ponto de eliminar o medo de fracassar na fé. E quando eu perdi o medo de fracassar na fé, Deus restaurou o meu filho, de 1 ano e meio, durante o hospital, de hospital em hospital, de UTI em UTI.
em 3 dias, quando aprendi a colocar essa criança nas mãos de Deus, eu estava com essa criança em casa de volta. Hoje ele é pai, tem 3 filhos maravilhosos, que são meus lindos netos, e eu só tenho que glorificar a Deus, porque às vezes, meus queridos, ser forte e corajoso não vai te evitar com que você passe pelo vale da sombra da morte, da solidão, no deserto, das portas fechadas, mas uma coisa é certa: Deus vai fazer o impossível para que você possa atravessar esse momento quando você confia nele. Então, terminando, meus queridos, eu posso dizer o seguinte, que sozinhos nós desfalecemos. E foi isso que Deus estava mostrando para Josué. Você não vai sozinho. Eu não vou te largar, de maneira nenhuma eu vou largar você das minhas mãos. Então, sozinhos, nós desfalecemos. Mas com Deus nós resistimos e nós atravessamos o mar, nós atravessamos todas as dificuldades. Concluindo, eu quero dizer que um homem de coragem, com características da fé, ele é lembrado de que ele não é perfeito, mas ainda assim Deus o aperfeiçoa quando ele se coloca na dependência dele, para que ele seja forte, corajoso e obediente. E eu posso dizer que Deus está levantando homens como Josué. Deus está levantando ainda nesse século, numa época em que as pessoas não sabem mais nem definir o seu gênero, o seu gênero humano. Deus ainda está levantando homens jovens e fazendo de homens maduros mentores que não se dobram a esta cultura pecaminosa. Deus ainda está levantando homens que choram e continuam, como aquele caso de um homem que descobriu que estava com câncer, numa luta ferrenha contra o câncer, perdendo peso a cada dia, com lágrimas nos olhos, mas com a Bíblia nas mãos, confiando na misericórdia de Deus, confiando que, independente da circunstância, Deus era Deus e estava com ele. Homens que lideram suas famílias para o altar, antes de conduzi-las para o sucesso. Homens que erram, mas se arrependem e seguem firmes no propósito do Senhor. Homens que vivem nos céus, mas com seus pés na missão. Então, um homem de coragem não é aquele que grita mais alto, não é aquele que consegue levantar 100 quilos, mas é aquele que ouve a voz de Deus no silêncio e deixa Deus trabalhar nas limitações de sua alma. Que Deus nos abençoe, que sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele está conosco para onde quer que andarmos na sua presença. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.